A gente sabe que uma negociação ela pode mudar de rumo durante o processo. É normal que isso aconteça. Só que é o nosso comportamento frente às mudanças que a gente tem na negociação que definem se a negociação vai se direcionar ao fracasso ou não. Sejam muito bem-vindos ao projeto Negociador de Alta Performance. Aqui, nós discutimos como você pode impulsionar a sua carreira através de negociações bem-sucedidas. Eu sou Alexandre Cury e o tema de hoje é armadilhas que fazem a negociação fracassar e as estratégias de recuperação. Então, queria só lembrar que esse projeto vai ao ar toda quinta-feira, transmitidas ao mesmo tempo pelo YouTube, Facebook e Instagram. E depois disso, as gravações ficam disponíveis nas minhas redes sociais e os links aqui estão na descrição. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho das armadilhas que acabam gerando uma negociação fracassada. E acho que é fácil saber quando uma negociação fracassa, né? Então, quando você sai da mesa de negociação frustrado, desapontado com o resultado, aquele sentimento que a negociação podia ter sido melhor, ou que o outro lado saiu ganhando, ou você perdendo, ou ainda quando você sai com aquela insegurança se deveria ter aceitado ou não aquele acordo, ou ainda tem um pensamento interessante, né, que quando você pensa assim, poxa, como é que eu vou explicar lá na empresa que eu aceitei essas condições, que eu fechei esse acordo? Como é que eu vou explicar isso? E o pior é quando você fecha um acordo que você sabe que você não vai conseguir cumprir. Então, quem já negociou comercialmente sabe exatamente o que eu estou falando. E hoje eu queria falar sobre dois tipos de armadilha que certamente vão levar uma negociação ao fracasso e que você precisa evitar se você quer ser um negociador de alta performance. Então, a primeira armadilha é voltar atrás após uma ameaça. Então, como é que funciona isso? A negociação pode chegar a um impasse. E aí, nesse momento, as emoções ficam à flor da pele, você sente um excesso de confiança, você fala, não, eu posso, a bola está do meu lado, o poder está do meu lado. E aí você decide colocar uma pressão a mais no seu interlocutor. E você faz isso através de uma ameaça. Ou eles fecham o acordo nos seus termos, ou algo terrível vai acontecer com ele. E aí é interessante que isso me lembra um caso que aconteceu há alguns anos. Eu não vou mencionar o nome das empresas, porque são empresas grandes, bem conhecidas no mercado, mas a situação foi mais ou menos assim. Um fornecedor, ele já vinha há algum tempo acumulando perdas já por anos junto a um determinado cliente. E aí chegou uma hora que ele decidiu colocar um basta nessa situação. E aí ele começou a negociar com esse cliente. E o que ele queria, o que esse fornecedor queria, era um ressarcimento financeiro por anos de perdas acumuladas. E aí é sempre uma negociação extremamente complicada. E nesse caso não foi diferente. Então, a negociação chegou no momento que chegou ao impasse. E aí a Batna das duas empresas era muito ruim, né? Então, para a gente lembrar, Batna é a pior situação se não chegar a um acordo. O que vai acontecer, né? Na verdade, a melhor situação se você não chegar a um acordo. Então, do lado do fornecedor, aquele cliente que ele estava negociando era o maior cliente dele, ou seja, a maior fonte de faturamento. E se ele não chegasse a um acordo, existia um sério risco de falência. E, na verdade, isso se comprovou mais tarde. Vocês vão perceber conforme eu avançar aqui na história. Do lado do cliente, aquele fornecedor era um fornecedor exclusivo para aquele tipo de produto. Então, a única alternativa que ele tinha, se não fosse comprar dele, era importar a peça. Mas isso era praticamente inviável, porque o produto era muito grande e pesava muito. Então, quando você colocava na balança os custos para importar esse produto, a situação ficava proibitiva financeiramente. Então, o que você imagina? Olha, a situação para os dois, se não chegar a um acordo, é muito ruim. Um
pode chegar à falência, e o outro vai ter perdas financeiras enormes. Então, o que acontece? Você imagina que numa situação dessa, os negociadores ali, eles vão querer chegar a um acordo, eles têm uma disposição natural para chegar ao acordo, porque se não acordo é muito ruim para mim, eu quero chegar a um acordo que evite essas consequências. E não era uma negociação simples, é claro, era uma negociação complicada. E nesse momento, paciência e estratégia era o que os negociadores precisavam para chegar a uma solução que de fato beneficiasse as duas partes. E isso era possível, sempre é possível chegar a um acordo. Mas o que aconteceu? O negociador, do lado do fornecedor, ele caiu na armadilha e foi ameaçar o cliente. Aí a coisa ficou feia. Por quê? Por melhor intenção que fosse a dele, no sentido de agilizar o processo, ele chegou no impasse. Ele imaginou que se ele ameaçasse o cliente, ele ia agilizar o processo e conseguir desbloquear a negociação. Mas, na verdade, esse é o tipo de estratégia péssima para uma negociação. E é uma causa extremamente comum de fazer a negociação fracassar. Esse tipo de ameaça é muito complicado. Por quê? Quando ele fez a ameaça, o que aconteceu? O cliente se sentiu, vamos dizer, ofendido, atingiu os brios dele. E ele decidiu pagar para ver. Ele falou, você vai ameaçar? Então tá bom. E aí o que aconteceu? A negociação acabou ali. Por quê? Um ameaçou. O outro falou, tá, eu não vou ceder a sua ameaça. E aí não tem jeito. Aí, quando chega nesse ponto, não tem outra opção senão um fracasso da negociação. E aí o que aconteceu? O cliente imediatamente interrompeu as negociações e decidiu começar a importar as peças. E o fornecedor, o que aconteceu? Abriu falência. Não teve jeito, porque ele perdeu a maior fonte de renda dele, por causa de uma estratégia, de uma jogada equivocada do negociador. Por isso que a negociação ela é tão importante na nossa vida. Então, o que aconteceu? O cliente, o fornecedor acabou abrindo falência mesmo, saiu do país, e o cliente teve um prejuízo de milhões e milhões de dólares. E quando eu estou falando de milhões de dólares, eu não estou falando de 3, 4, eu estou falando aí quase 3 dígitos de prejuízo. E esse prejuízo que ele teve só com essa operação de importação de peça comprometeu a lucratividade dele por anos. Então, vocês percebem? O fornecedor até tentou voltar atrás e reabrir as negociações. Por quê? Ele percebeu que a consequência seria muito pior do que não chegar a um acordo. Mas aí já era tarde demais, né? O cliente já decidiu arcar com o prejuízo e seguiu o caminho que para ele também não era bom, mas enfim, ele não queria mais ter aquela relação. Então, a relação, o relacionamento ficou extremamente desgastado e a negociação fracassou. E aí a gente vê claramente que o resultado foi ruim para os dois lados, as consequências são muito sérias. Então, essa questão de ameaçar é complicado. Então, se você tenta voltar atrás, aí é tarde demais. Então, toda ameaça numa negociação é ruim. Eu nunca recomendo que isso seja feito. E se você faz uma ameaça que depois você não vai poder cumprir, pior ainda, porque você não vai conseguir voltar atrás. No momento em que você ameaça, você rompe aquela conexão que você deveria ter formado dentro de uma negociação para chegar a um acordo. E quando você rompe essa conexão, é muito difícil que a situação tenha volta. Então, essa é uma das armadilhas que eu queria falar com vocês hoje, que é muito perigosa dentro de uma negociação. A outra armadilha que eu queria conversar com vocês é fechar um acordo que você vai se arrepender depois. E aí vocês podem imaginar, mas fechar um acordo que eu vou me arrepender, então é melhor não fechar? De fato é melhor, mas a gente vê muito negociador que acaba fechando acordos e depois se arrepende. E nesse caso, nós estamos falando do oposto do primeiro, né? Por quê? Quando você fecha um acordo e se arrepende, significa que o teu acordo ele era pior do que a BATNA. Ou seja, se não tivesse negociação, você teria um resultado.
certo? Não conseguiu, não fechou a negociação, acabou a negociação. O que acontece comigo? E nesse caso, o negociador acaba fechando um acordo que é pior do que se ele não tivesse fechado um acordo. Pior do que se ele tivesse simplesmente interrompido a negociação. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Teve uma ocasião que a empresa que eu trabalhava, ela foi chamada por um dos clientes. Era um grande cliente, ele chamou e ele precisava de uma ajuda. E é claro que a gente estava à disposição, então eu fui lá para ver exatamente do que se tratava. Chegando lá, os representantes lá do cliente, eles me explicaram que eles tinham a necessidade de nacionalizar. Tinha uma determinada peça que era importada, e eles precisavam comprar essa peça aqui no mercado brasileiro. E eles queriam que a empresa que eu trabalhava fabricasse essa peça. O problema é que esse tipo de peça não era uma peça do nosso portfólio. Então, a gente desconhecia como se fazia essa peça, não era do nosso expertise. E nenhum lugar do mundo, era uma multinacional, e nenhum lugar do mundo onde a gente atuava fabricava esse tipo de produto. E aí eles insistiram muito, tal, eu discuti a questão internamente, depois de muita negociação, a gente decidiu que para ajudar o cliente a gente ia fabricar a peça. Bom, em menos de 2 meses, quando a gente entendeu de fato o que era necessário para fabricar aquele produto, a gente já tinha se arrependido do acordo. E aí, o que aconteceu? A gente tentou cancelar o acordo. De toda forma possível, a gente queria cancelar. Mas aí já não foi possível. Então, o que aconteceu? A gente acabou amargando anos de prejuízo com aquela peça, porque como a gente não conhecia, a gente acabou subestimando muita coisa ali dentro da peça. E o relacionamento com o cliente ficou muito prejudicado. Por quê? Teve muito problema com a falta de expertise no produto. Então, gerou muito problema para o cliente. E isso fez com que a gente acabasse perdendo outros produtos que eram, de fato, a nossa especialidade, mas que, em função dos problemas que a gente teve com aquele outro, a gente acabou perdendo. Então, além do prejuízo, é prejuízo dos dois lados, né? Além do prejuízo que a gente teve no momento de tentar fabricar uma peça que a gente não sabia como fazer, a gente acabou deixando de ganhar produtos que eram, de fato, a nossa especialidade. Então, acabamos perdendo dinheiro de todo jeito, e graças a uma negociação fracassada, de novo. Então, foi ruim para os dois lados, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Uma negociação fracassada, normalmente, ela é ruim para os dois lados. Então, uma negociação bem-sucedida é quando os interesses das duas partes são atendidos. Então, é ilusão também achar que você vai ter só o seu interesse atendido e isso vai ser uma boa negociação, porque não adianta, no final, a conta chega. Então, fechar um acordo pior do que seria não fazer a negociação, interromper a negociação, é um erro terrível na negociação. E você vai se arrepender depois e não vai conseguir voltar atrás. Então, essas coisas são muito complicadas. Então, dos dois lados, você pode ameaçar um acordo e ter que voltar atrás. Isso é uma armadilha que você cai porque ela tende a levar a negociação para o fracasso. E o outro é fechar um acordo que você vai se arrepender depois, ou seja, fechar um acordo que ele é pior do que se você simplesmente interrompesse a negociação. Então, esses dois erros, eles são graves e acarretam numa negociação fracassada, certamente. Bom, aí vem aquela pergunta que é a seguinte: ok, entendi. Então, o que eu deveria fazer para evitar o fracasso de uma negociação? Existe alguma coisa que eu possa fazer se eu perceber, por exemplo, que a negociação está se encaminhando para o fracasso? Está se encaminhando para um lado que ela não deveria. Existe alguma coisa que eu posso fazer? Então, sim, existe. E essas são as estratégias que eu queria compartilhar com vocês agora, de forma que vocês, no momento em que estão vendo que a negociação não está indo bem, vocês podem usar. E é claro que essas estratégias, elas podem ser usadas em qualquer tipo de negociação.
Então, vale a pena também ver dentro da estratégia da negociação que você está fazendo, o quanto ela é aplicável. Bom, a primeira estratégia que eu queria dividir com vocês é a de evitar rótulos. O que eu quero dizer com isso? É normal a gente rotular as pessoas que estão bloqueando o nosso objetivo numa negociação de alguma forma, como irracionais, teimosos, às vezes até pior do que isso. Então é natural que a gente faça isso. A pessoa está bloqueando o nosso objetivo. Então a gente começa a rotular ela. O problema é que fazer isso limita as nossas opções e isso acaba causando uns problemas, uns erros estratégicos dentro da negociação. Por quê? Quando você imagina que a pessoa está sendo irracional, a gente assume para nós mesmos, é importante porque a gente meio que treina a nossa mente. Quando a gente fala, ó, a pessoa é irracional, pensa bem, adianta eu fazer alguma coisa? Se ela é irracional, ela não vai aceitar nada do que eu fale, mesmo que o que eu fale seja um acordo que faça sentido. Então, na minha cabeça, na minha mente, o que eu estou dizendo para mim mesmo é, não adianta nem tentar. Para que eu vou gastar tempo se do outro lado eu tenho uma pessoa irracional com quem eu estou negociando? E aí, a gente acaba abandonando a negociação, mesmo que não seja formalmente, a gente tende a falar, olha, não adianta eu fazer nada, eu vou abandonar a negociação, deixa correr. E, com isso, você acaba eliminando qualquer potencial de sucesso que você venha a ter na negociação. Então, o que é interessante? Mesmo que você ache que o comportamento do seu interlocutor é um comportamento destrutivo, insano até, posso dizer, você precisa entender que todo mundo é motivado por alguma razão. Existe uma motivação por trás daquela pessoa, existe uma razão para ela estar agindo dessa forma. E é importante você sempre pensar isso. Então, ao invés de rotular a pessoa como irracional, o que você tem que se perguntar é, mas por que ela está agindo dessa forma? O que está fazendo ela agir daquela forma? E quando você entende isso, você consegue trazer para a mesa de negociação interesses que estavam escondidos. E quando a gente identifica os interesses, a gente percebe o que é valor para outra pessoa. E quando a gente entende o que é valor para outra pessoa, a gente tem a capacidade de criar alternativas diferentes na negociação. E essas alternativas fazem a gente ver saídas que a gente imaginava que não existiam, ou seja, a gente imaginava que estava num beco sem saída. Quando a gente começa a identificar esses interesses, o que é valor para outra pessoa, a gente começa a ver saídas para aquela negociação. Então, não necessariamente eu preciso deixar a negociação se encaminhar para o fracasso. Eu tenho a oportunidade de mudar isso. Então, a dica é não rotule o seu interlocutor, por mais que você tenha tendência. Procure entender o que está por trás daquele comportamento, daquela posição. A segunda dica, a segunda recomendação que eu queria dar para vocês é aliviar a pressão. Então, o que acontece? Muitas vezes, e é comum isso acontecer, quando existe muita pressão em cima de um negociador, ele acaba falando não, mesmo que o acordo seja bom para ele. Porque ele está com muita pressão. Quando a gente coloca muita pressão, a gente leva para o outro lado insegurança. E quando a gente leva insegurança, é melhor ele falar não. Por quê? Ele fica do lado seguro. E isso para ele é extremamente importante. E quando tem essa pressão, e a gente vai ver isso, é uma coisa natural. Quando acontece com a gente, é a mesma coisa. Se a gente está inseguro, se a gente quer mais dados para entender como uma proposta beneficia a gente, se a gente for pressionado, é melhor dizer não do que optar pela segurança que o não... É melhor dizer não, na verdade, do que optar pela insegurança de fechar um acordo que não é o ideal para mim. Eu não vou ter os meus interesses atendidos. Então, o que eu faço nesse caso?
Ao invés de colocar pressão, eu uso um artifício que é o artifício dos intervalos. E isso é muito importante. Pausas na negociação são saudáveis por vários aspectos. Então, nesse caso, à medida que a gente pausa a negociação, a gente dá para o outro lado uma oportunidade de refletir sobre a proposta. E aí ele vai perceber o benefício que essa proposta pode trazer para ele. Então, o bom negociador, ele sabe exatamente quando aumentar e quando diminuir a pressão para fechar um acordo que atenda aos seus interesses. Então, é extremamente importante saber quando aliviar a pressão, porque a pressão demais, ela faz o outro lado dizer não, não tem jeito. A outra coisa que eu queria recomendar com vocês é sondar o ponto de vista da outra parte. Por quê? Como que eu vou identificar, como a gente já falou antes, às vezes a pessoa está com uma posição inflexível. Como eu posso identificar os motivos que levam ela a adotar essa posição? E a melhor forma que a gente tem de fazer isso é através de perguntas, perguntas abertas. Então, eu vou contar um caso para vocês. Quem conta esse caso é o Roger Fisher, num dos livros dele. É um caso bem interessante nesse sentido de você entender o ponto de vista da outra parte. O que acontece? Existia um restaurante, uma cidadezinha pequena no interior dos Estados Unidos. E esse restaurante, ali naquela cidadezinha, ele era muito famoso. Então, o dono do restaurante tinha aberto, era ele que cozinhava, ele que comandava o restaurante, e isso fez com que ele ganhasse fama, o restaurante era muito bom, e o restaurante realmente tinha um sucesso muito grande. E esse sucesso despertou o interesse de uma grande rede de restaurantes lá nos Estados Unidos. E eles decidiram comprar, porque era o que eles faziam, eles cresciam comprando pequenos restaurantes e transformando na marca deles. Eles decidiram, então, que eles queriam comprar esse restaurante. E aí identificaram lá um negociador, que normalmente é uma pessoa, um profissional que faz isso, né? Eles contratam, e essa pessoa faz a mediação entre a empresa e o dono do restaurante. E aí, o que aconteceu? O mediador, ele fazia propostas pelo restaurante e nada, o dono não queria vender, né? Em nenhum momento o dono falou que não queria vender, mas o dono ficava colocando empecilhos para toda a proposta. Não, essa proposta não está boa, não me satisfaz. E durante 2 semanas, o mediador colocou propostas maiores dia após dia. Até que chegou no momento em que a proposta que ele tinha na mão era muito maior do que o que eles tinham planejado pagar pelo restaurante. Era uma proposta muito alta, de fato. E ainda assim ele não estava conseguindo fechar o acordo. Então o mediador já tinha decidido que aquela negociação não ia mais adiante. Então, ele já estava pronto para voltar para a empresa que tinha contratado ele para dizer que, olha, a negociação não foi para frente, não vai dar certo. Só que aí ele decidiu fazer uma última tentativa e ele agendou uma reunião com o dono do restaurante. Nessa reunião, o que ele fez? Ele foi direto ao assunto e perguntou: escuta, eu tenho feito propostas melhores a cada dia, ainda assim você não está aceitando. Por outro lado, você também não diz que não quer vender o restaurante. Então eu queria entender o que está impedindo você de aceitar a minha proposta. Vejam que é uma pergunta aberta, onde a resposta não é sim ou não. A resposta é alguma coisa onde ele vai explicar o que está acontecendo. Então ele pergunta: o que está te impedindo? E aí o dono do restaurante abre realmente o que está acontecendo. Então, ele diz o seguinte: olha, o que acontece é que esse restaurante é como um filho para mim. Eu abri esse restaurante e ele deu para mim fama dentro da cidade. Ele me deu um nome dentro da cidade. E eu estou com muita dificuldade de enxergar uma outra pessoa comandando esse restaurante que me deu tanta alegria nesse tempo. Realmente é como um filho para mim. Aí o negociador identificou claramente o que era valor para o dono do restaurante, qual era o interesse
escondido ali atrás. Então, ele conseguiu enxergar a situação do ponto de vista do dono do restaurante. Isso fez toda a diferença. Como que ele fechou, então? Na verdade, ele fez uma proposta diferente. Ele fez uma proposta onde, ao invés de comprar o restaurante, eles fariam uma espécie de joint venture, onde o dono do restaurante continuaria gerenciando o restaurante, mas ele compartilharia a propriedade do restaurante com essa outra empresa, e que já estava bom. Então, no final, com muito menos dinheiro do que eles vinham propondo, eles acabaram conseguindo fechar um acordo bom para as duas partes. Tudo isso partindo de entender o ponto de vista do interlocutor, do dono do restaurante, naquele caso. Então, através disso, é que eles conseguiram fechar um acordo positivo para os dois. Bom, aí a próxima dica que eu queria dar para vocês é o seguinte: apresentar múltiplas propostas simultaneamente. O que acontece normalmente? Quando o negociador está na negociação, ele acaba preparando uma sequência de ofertas únicas. Então, ele fala assim, ó, eu vou propor isso, se ele não aceitar, eu vou propor isso, se ele não aceitar, eu vou propor isso, se ele não aceitar, eu vou propor isso. O que acontece? Quando eu apresento a primeira proposta, o meu interlocutor recusa. Aí eu apresento uma segunda oferta, ele recusa de novo. E a gente vai fazendo isso até ele aceitar. O problema é que esse tipo de abordagem gera um efeito psicológico negativo na negociação. Porque cada vez que o seu interlocutor fala não, ele gera uma espécie de bloqueio contra o que você fala. É como se ele pensasse assim, pô, esse cara só faz proposta que atende a necessidade dele. E ele fica me obrigando a falar não. Ele é muito individualista, eu não acho que vai sair nada de bom dele. Isso dá a impressão que a gente está tentando se aproveitar do nosso interlocutor. Isso é muito ruim. Por quê? Quando ele entende que a gente está tentando se aproveitar, ele perde a credibilidade. Ele fala assim, pô, eu não acredito mais em nada do que esse cara está falando. E aí, quando a gente perde a credibilidade numa negociação, a gente acaba dificultando chegar num acordo. Por quê? Tudo que a gente fala cai em dúvida pelo outro lado. E aí, qualquer proposta que a gente faça, mesmo que atenda os interesses da outra parte, ele olha com desconfiança e tende a não fechar para ficar no lado seguro da coisa. O que você faz, então, para escapar desse problema? Você apresenta múltiplas ofertas simultaneamente. Ou seja, você vai dar lá para o outro lado 3, 4 ofertas ao mesmo tempo. Então, isso gera um efeito positivo na outra parte. Por quê? Ele entende que você está buscando, de fato, uma solução para o problema, que você está tentando resolver o problema de formas diferentes. Então, gera psicologicamente, do mesmo jeito que da outra forma a gente gerava um efeito negativo, psicologicamente falando, no seu interlocutor, se a gente apresentar múltiplas propostas, a gente gera um efeito positivo. Por quê? Ele entende que você está buscando uma solução. E aí ele vai falar, bom, se ele está buscando uma solução, vamos junto, vamos nos empenhar juntos aí para resolver isso. E, então, esse é um efeito. Tem um segundo efeito. Quando a gente apresenta múltiplas propostas, tem uma coisa que acontece com o ser humano, que ele tem que escolher uma. Ele não pode falar assim, não, não quero nenhuma. Quando você, é automático isso, quando você apresenta várias propostas, isso gera uma necessidade dele escolher. Não é uma coisa que ele fala sim ou não, ele vai ter que escolher. Isso é, na verdade, ele poderia falar não, mas é uma questão de como a mente humana funciona. Então, a sacada é você apresentar múltiplas ofertas e que todas atendam ao seu interesse da mesma forma, de modo que qualquer uma que ele escolher, você ainda sai ganhando. Então, múltiplas propostas é uma forma muito interessante de trabalhar numa negociação, não necessariamente quando ela está indo para o fracasso em qualquer situação. Bom, a outra coisa que você tem que entender é o seguinte: você tem que considerar os benefícios de uma concessão. O que é concessão? Concessão, na verdade, é uma movimentação estratégica importante dentro de uma negociação. Por quê?
Quando você entende o que é valor para o outro lado, você pode considerar que um determinado ponto da negociação não é tão significativo para você. E aí você faz a concessão daquele ponto. A questão que você tem que tomar cuidado é que toda concessão que você faz, ela tem que necessariamente causar um efeito do outro lado, ou seja, ela tem que te levar ao teu objetivo. Então, se você vai fazer uma concessão, você precisa do outro lado recuperar alguma coisa que te leve ao teu objetivo principal. Então, isso tem que ser pensado cuidadosamente. Algumas vezes, na verdade, você tende a oferecer concessão só para diminuir a pressão que o outro lado está fazendo, mas que não necessariamente proporciona o resultado que você precisa. Então, nesse caso, o que vai acontecer? O outro lado vai pressionar mais, você vai fazer outra concessão, ele vai pressionar mais, e isso não para, vai te colocar numa posição extremamente difícil, porque você vai acabar fazendo uma concessão e ir além do limite que você pode. Tá? Então, isso é um cuidado dentro de concessão. Toda vez que você vai fazer concessão, a concessão tem que te direcionar para o teu objetivo, para atender o seu interesse. Fazer uma concessão que não faça isso, fazer por fazer, não faz sentido nenhum. Tem uma outra questão, uma outra recomendação, que é um pouco contraintuitiva até, que é o seguinte: aceite não como resposta. E aí, vocês vão me perguntar assim, não, peraí, tudo que eu quero quando eu entro numa negociação é receber um sim daquele acordo que eu estou propondo. Como que eu vou aceitar não como resposta? E aí, tem um autor aí dentro do mundo da negociação, chama Jim Camp. E ele diz o seguinte: o não é sempre o começo de uma negociação, e não o fim. Então, quando você busca o não logo no início da negociação, isso pode ser uma estratégia interessante. Por quê? Todo ser humano, ele é motivado por dois impulsos primitivos, que é o que a gente chama de necessidade básica. Primeiro, a necessidade de se sentir seguro e de se sentir no controle. Então, são duas das necessidades básicas que a gente é movido. Se você conseguir satisfazer esses dois impulsos, você já obteve sucesso dentro da negociação. A palavra não, ela dá para quem fala o não um sentimento de controle e segurança. Então, pensa comigo aqui. Vamos lá. Quando você fala não, quando você responde não, o que acontece? Na sua mente, você sente que você tem controle da situação. Por quê? Você tem direito de escolher o caminho que você vai seguir. E quando você escolhe qual caminho você vai seguir, você tem controle na negociação. Além disso, o não proporciona segurança. Por quê? Você não se vê acuado a uma situação que você não pode mudar. Quando você está acuado, aí você tem que falar sim, não tem jeito. Quando você pode falar não, significa que você não está acuado. Então, o não, ele te traz segurança e te traz controle da situação, que são as duas necessidades básicas que a gente tem para ser cumprida. Então, quando o teu interlocutor ele está mais relaxado, por quê? Ele falou não, ele está no controle da situação, ele tem segurança, então ele está mais tranquilo. Nesse momento, ele se abre mais, ele expõe os reais interesses, o que são valores para ele. E aí, a negociação flui melhor. Por quê? É como se aquela máscara caísse e os interesses reais são colocados na mesa. Mas não esquece, você está no final buscando um sim de compromisso na negociação. Você quer que o teu interlocutor diga sim porque você está propondo. Então, o não, ele é um caminho para você chegar ao sim. Ele não é o fim. Ele é, como ele diz, o começo da negociação. Bom, com isso, são as dicas que a gente tem, as estratégias que a gente tem para evitar o fracasso de uma negociação. Então, evitar rótulos, por mais que o negociador do outro lado pareça irracional ou teimoso para você, a gente não pode limitar as nossas opções assumindo esse tipo de coisa. Segundo lugar, aliviar a pressão. Lembra que todo negociador muito pressionado
tende a falar não. Conforme a gente falou, o não traz controle e segurança. Se ele estiver sob pressão, ele vai tender a falar não. Identificar o ponto de vista da outra parte. Porque quando a gente faz isso, a gente entende as razões que levam a outra parte a ter uma posição inflexível, ou teimosa, como a gente queira chamar. Apresentar múltiplas propostas simultaneamente. E considerar os benefícios de uma concessão e aceitar não como resposta. Então, essas são as 3 estratégias que a gente usa para evitar que uma negociação fracasse. A gente sabe que uma negociação ela pode mudar de rumo durante o processo. É normal que isso aconteça. Só que é o nosso comportamento frente às mudanças que a gente tem na negociação que define se a negociação vai se direcionar ao fracasso ou não. O que é sempre importante, eu sempre falo, a gente tem que ter uma coisa em mente. É o nosso objetivo. A gente quer chegar a um acordo que atenda aos nossos interesses. Qualquer coisa que nos afaste desse objetivo, ela tem que ser evitada. E muitas vezes a gente acaba caindo numa armadilha que leva a negociação ao fracasso sem a gente sequer ter consciência disso. Então, o que é interessante? Conhecer essas armadilhas, e esse era o meu objetivo aqui hoje, traz consciência, traz clareza. À medida que a gente conhece o tipo de armadilha que existe, a gente vai perceber se a gente está caminhando para essa armadilha ou não. E nesse momento é que a gente traz as estratégias para que isso não aconteça. Então é extremamente importante a gente conhecer tudo isso. E esse foi mais um episódio do programa Negociador de Alta Performance. Eu sou Alexandre Cury e a gente se vê na semana que vem. E na semana que vem, eu só queria avisar vocês que a nossa aula vai ser às 19 horas. Então, na quinta-feira, às 19 horas. Ok? E se vocês quiserem ver os outros episódios, ou mesmo esse, é só acessar o meu canal lá no YouTube, no Instagram ou no Facebook. Os links estão na descrição, mas vocês já estão assistindo aqui, vocês nem precisam, é só descer lá e olhar, estão todos os episódios disponíveis lá. Então eu vejo vocês na quinta-feira que vem. Até lá!